O Departamento de Estado americano divulgou um alerta para turistas e autoridades dos Estados Unidos que visitam o Brasil e recomendou que regiões consideradas perigosas sejam evitadas. De Brasília, o repórter Tiago Bittencourt tem as informações. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Marcelo. Quais são essas regiões que foram consideradas perigosas pelo governo dos Estados Unidos? Tem até 150 quilômetros da fronteira do Brasil com a Colômbia, Peru, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Paraguai. No Distrito Federal, as regiões de Ceilândia, Santa Maria, Paranoá e São Sebastião. E também foi citado um trecho da Praia do Pina, no Recife. Aliás, funcionários do governo dos Estados Unidos sequer têm permissão para alguns locais, como favelas do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. Foi feita uma classificação de 1 a 4 para fazer essa recomendação aos visitantes, em que 1 é exercer cuidados normais, depois vai para tomar cuidados maiores, reconsiderar viagem e não viajar. Também há essa recomendação de não viajar em alguns casos. No geral, o Brasil ficou na categoria 2, tomar cuidados maiores, assim como países como Colômbia, Congo, Etiópia, Egito e Arábia Saudita. Marcelo. Muito obrigado, Tiago. E um comentário ofensivo do presidente americano Donald Trump sobre os imigrantes causou revolta em países como o Haiti e a Nigéria. Trump usou um palavrão para classificar essas nações. A frase foi dita em uma reunião com legisladores na Casa Branca. O tema era a imigração e senadores questionaram a decisão de Trump de tirar de um programa de concessão de vistos cidadãos de países como El Salvador, Haiti e algumas nações africanas. Foi quando, segundo alguns dos presentes, o presidente perguntou: por que ainda recebemos pessoas desses países de... E concluiu com um palavrão. Diante do constrangimento geral, Trump sugeriu ainda que os Estados Unidos deveriam receber imigrantes de países como a Noruega. No Haiti, um grupo político de esquerda criticou a fala do presidente americano e cobrou que ele se desculpe. É inaceitável. Nas ruas de Lagos, nigerianos se disseram ofendidos. Este homem lembrou que os Estados Unidos precisam da mão de obra africana. Este outro disse não estar surpreso. Nós já sabemos o tipo de gente que ele é. A Casa Branca não negou a declaração de Trump e disse que certos políticos escolhem lutar por países estrangeiros. Mas o presidente Trump sempre lutará pelo povo americano. Já a ONU considerou o episódio escandaloso e vergonhoso. Agora há pouco, no Twitter, Trump negou ter feito qualquer comentário depreciativo sobre os haitianos e garantiu ter falado apenas que o Haiti é um país pobre e cheio de problemas. Na Alemanha, 3 meses depois das eleições, a primeira-ministra Angela Merkel finalmente chegou a um acordo para fechar uma coalizão e viabilizar o governo. Merkel anunciou um acordo com o Partido Social Democrata após negociações que duraram mais de 24 horas. Entre os pontos está um limite para os imigrantes que chegam à Alemanha. Seriam no máximo 200 mil por ano. A primeira-ministra disse estar otimista com a nova coalizão, que vai garantir a maioria no parlamento. Subiu para 21 o número de pessoas que morreram por causa da febre amarela este ano em São Paulo. O dado foi atualizado agora de manhã. A repórter Raquel Setz tem os detalhes. Boa tarde, Raquel. Olá, boa tarde. Só fazendo uma pequena correção, esse número de mortes vem desde o início do ano passado. Ao todo, então, foram 40 casos da doença aqui no estado de São Paulo e desses 21 evoluíram para óbito. O estado de São Paulo é um dos 3 estados, junto com o Rio de Janeiro e com a Bahia, a receber uma campanha emergencial de vacinação. Aqui ela acontece entre os dias 3 e 24 de fevereiro em 53 municípios da Grande São Paulo, do Vale do Paraíba e da Baixada Santista. Nas cidades, nos bairros onde a campanha já acontece, ela vai continuar normalmente com a dose integral. Essa nova campanha emergencial é que vai ser com a dose fracionada nesses locais específicos. Aqui na cidade de São Paulo, 1,5 milhão de pessoas já estão imunizadas e o plano da Secretaria Municipal de Saúde é expandir essa campanha aos poucos e chegar ao fim do ano com toda a população da cidade protegida contra a febre amarela. É com você. Obrigado, Raquel. Em Minas Gerais, já são 9 mortes confirmadas por febre amarela desde o fim do ano passado. A cidade de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem o maior número de vítimas e reforça a vacinação.
A corrida aos postos de saúde aumentou em Nova Lima depois da confirmação de mais uma morte por febre amarela. Já são 3 óbitos no município de pouco mais de 80 mil habitantes desde o fim do ano passado. A cidade tem 96% dos moradores vacinados contra a doença, mas a expectativa é chegar a 100%. Nós estamos utilizando toda a nossa rede de agentes comunitários de saúde para percorrer as casas, dando informação, conferindo se houve vacinação e, inclusive, nos casos necessários, estamos também vacinando. Na Bahia, um homem também foi diagnosticado com febre amarela. Ele teria contraído a doença numa viagem a São Paulo. Morador do interior do estado, ele foi transferido para Salvador, onde está recebendo tratamento. A osteoporose é uma doença que atinge milhões de brasileiros e está fortemente relacionada à idade. Uma boa maneira de amenizar o problema é praticar atividades físicas de baixo impacto, como, por exemplo, o Pilates. Diagnosticada com osteoporose há 8 anos, Vera faz pilates há mais de 5 anos e diz que após a prática dos exercícios físicos, obteve melhoras como a diminuição das dores e aumento na qualidade de vida. Sempre depois que eu faço exercício, melhora a dor cessa. Relaxamento também, respiração, melhora tudo, é uma melhoria geral da saúde. A osteoporose é uma doença silenciosa que causa o enfraquecimento progressivo dos ossos. Mais de 10 milhões de brasileiros lidam com a doença, segundo a Fundação Mundial de Osteoporose. O Pilates é uma atividade de pequeno impacto, né? E o paciente que tem osteoporose é um paciente que a gente precisa ter muita cautela com esse paciente. De acordo com esta fisioterapeuta, em casos de pacientes com osteoporose, é preciso um trabalho de força para a melhora da massa óssea e explica que em idosos a carga de força é menor por causa das limitações físicas dos pacientes. Geralmente idoso, a gente tem que fazer uma avaliação para ver a necessidade dele, as suas limitações, e a gente respeita o limite de cada paciente. A gente começa fazendo geralmente exercícios mais básicos, mais leves, e de acordo com a gente vai vendo a evolução desse paciente, a gente vai aumentando a carga e a dificuldade desse exercício. No próximo bloco, o debate sobre o futuro de um dos bens naturais mais preciosos do mundo, a água. E morre no Rio o cantor Rui Faria, um dos fundadores do grupo MPB4. Acostumou na fantasia. Hoje o samba